Bem, vamos continuar aqui com os conceitos de SQL intermediário. E como eu havia comentado com vocês antes, eu dividi essas apresentações todas, porque o capítulo é bastante denso, tem um conjunto grande de conteúdo. Então, nós já vimos os conceitos sobre joins, os principais conceitos sobre joins. Agora nós vamos dar uma olhadinha no segundo conceito desse capítulo, que são as views. As views se baseiam no fato que, de vez em quando, você não precisa, o usuário ou o programador, na maior parte das vezes, eu diria que na maioria absoluta das vezes, o usuário de um banco de dados não é o usuário final exatamente que nós imaginamos, sendo aquele usuário não técnico, usuário leigo. O usuário de um banco de dados, boa parte das vezes, é um programador. Na maioria das vezes, quem usa o banco de dados que é projetado por um DBA é o programador que está desenvolvendo os sistemas que vão então atender o usuário final. Raras vezes o usuário final tem acesso diretamente a tabelas, a comandos como select ou coisa assim. Eu diria que são exceções, bem na verdade. Em geral, quando você tem usuários que são de alguma forma mais técnicos, que conhecem um pouco mais, que estão usando isso dentro de um sistema de BI, ou um sistema de inteligência de dados, um data science, alguma coisa do gênero. Boa parte das vezes, os usuários das tabelas, dos dados de um banco de dados são programadores, porque esses são os que mais acessam as informações. E na maioria das vezes é interessante que você facilite o trabalho desse desenvolvedor, desse programador, diminuindo os detalhes que ele tem à disposição, tornando o trabalho mais conciso, diminuindo o número de colunas, por exemplo, de relações, de tabelas e coisas assim. Um outro ponto interessante também que pode ser necessário é o fato de que nem todos os programadores ou nem todos os sistemas precisam ter acesso a todos os dados, ou podem ter por questão de segurança. Então pode ser interessante que você já determine previamente alguns conjuntos de informações que podem ser acessados por certos usuários. Um outro ponto interessante também é que algumas consultas em algumas tabelas podem ser potencialmente perigosas por questão de desempenho. Se você tiver um conjunto de tabelas que são cruciais para o sistema como um todo, que são cruciais para o desempenho do sistema, para o funcionamento do sistema, é provável que você não queira que um programador desavisado crie uma condição onde a tabela seja monopolizada por um certo comando, ou você crie um table scan, que é uma operação onde você lê quase todos os registros de uma tabela, todos os registros da tabela, na divinação direta, fazendo com que os usuários que estão em acesso concorrente possam ter algum retardo. Algumas tabelas são aquelas tabelas que são acessadas por quase todos os processos que estão rodando dentro de um sistema de informação. Essas tabelas você pode preferir que elas sejam protegidas para que todas as consultas mais severas feitas para ela sejam, na realidade, realizadas pelo DBA, ou pela equipe que tem mais, ou por uma equipe de programadores com maior treinamento, com maior experiência com SQL, e os outros programadores vão só acessar essa tabela através dessas consultas pré-determinadas. Todos esses casos que eu comentei, a segurança, a simplificação e o fato de você tentar proteger tabelas e partes do sistema que são mais cruciais, são resolvidas ou podem ser resolvidas através das views. Basicamente, uma view é uma visão, é um subconjunto de dados do seu banco de dados, e essa visão tem um fim específico. Então ela serve para que você possa acessar um conjunto específico de dados, ou serve para que você possa ver só os dados que são passíveis de ser vistos por aquele nível de autoridade, ou coisas assim. A view é uma redução ou uma agregação de dados dentro do sistema. Elas vão servir ou para simplificar uma visão, removendo alguns campos que, por questão de segurança, por questão de privacidade, não possam ser acessados, ou para simplificar um acesso, fazendo com que uma consulta muito complexa seja resolvida por um simples select, baseado nessa view, e escondendo essa complexidade do programador. Bom, como está aqui nas transparências, em alguns casos não é interessante que todos os usuários acessem todo o modelo lógico de dados que você possui, e você pode considerar, por exemplo, o salário dos professores, que é a única tabela dentro do nosso banco de dados que mostra salário. Em geral, salários são informações que são privadas, têm um certo nível de privilégio. E se você permitir que todo mundo acesse a tabela instructor, você tem todas as informações do professor, incluindo o salário. Se você precisar, em alguns pontos do sistema, ter todas as informações do professor, exceto o salário, talvez seja interessante que você crie
um artefato que seja parecido com uma tabela, se comporte como uma tabela, mas não tenha os dados que são privativos. Uma maneira de fazer isso seria você copiar todos os dados da tabela de instructors para uma outra tabela, excetuando o salário. Uma maneira mais fácil de fazer isso, porém, é criar uma view, onde você determina que esse select que está aqui, que é o select de todos os dados do instrutor menos o salário, sejam os únicos dados mostrados. A view, nesse caso, vai esconder alguns dados dos usuários que estão colocados dessa forma. Você cria uma tabela virtual, uma virtual relation. Não dá para chamar de tabela virtual porque existem tabelas virtuais em alguns tipos de bancos de dados, mas a view é uma tabela virtual porque ela não é uma tabela real, mas você pode tratar ela como uma tabela. A partir do momento que você cria uma view, você pode executar selects, inclusive inserts, updates, deletes, na própria tabela, na própria view. O quanto isso vai ser possível, no caso das alterações, né? Um insert, um update, é uma discussão que a gente vai ter daqui a alguns slides, mas o select funciona de forma basicamente igual em qualquer view. A definição de view é feita com o comando createView, é um comando de estrutura do banco de dados, e você vai dar um createView com o nome da view, como a expressão, a query que gera essa view. Uma vez que você defina essa view, você pode começar a aplicar selects no nome dela. Então, createView v as essa query expression. Você pode, a partir desse momento, começar a fazer select somente em cima da v, desse novo nome que você criou, e ela se comporta como se fosse uma query. Ela passa a se comportar como se fosse uma tabela normal. Não é a mesma coisa que você criar uma nova tabela, porque, bem na verdade, quando você cria uma view, o que acontece? O banco de dados, cada vez que ele vai permitir um select para aquela view, ele refaz, ele dá um reload, ele reexecuta aquela query que você tem. E fica mais fácil nós vermos isso no exemplo, que é a definição da view que está aqui logo em seguida, que é essa view chamada faculty, que é a equipe, como um select ID, nome, depth name, de instructor. Então aqui estão todos os campos da tabela instructor, exceto o salário. E você criou uma nova tabela virtual chamada faculty que tem esses três campos. Cada vez que você der um select na tabela faculty, o banco de dados vai executar esse select que você acabou de definir aqui. Então esse select vai ser executado cada vez que um comando for citado com a view faculty. Do ponto de vista do select, não tem nenhuma diferença entre usar uma view ou usar uma tabela realmente. O modo como o select executa, o modo como você cria o comando para o select é exatamente o mesmo. A diferença é que esse select vai executar uma view, vai executar um outro select e então aplicar as regras que você tenha. Porque, por exemplo, você pode fazer um select em cima de faculty, pedindo um where, por exemplo, para saber quais são os professores de um certo departamento ou coisa assim. Bem, nesse caso, você vai executar primeiro esse select, que é o select base da view, e depois, então, aplicar a cláusula where que está aplicando ao faculty. Na realidade, em boa parte dos bancos de dados, o Query Engine Processor vai ser ligeiramente mais espertinho, e quando ele percebe que você vai executar um filtro em cima de uma view, ele já executa tanto a view, tanto o select da view, quanto o filtro, basicamente ao mesmo tempo. Então, raras vezes você vai primeiro executar o select base da view, e então executar um filtro ou executar alguma outra operação em cima dela. De uma forma ou de outra, dá a impressão de que a view vai ter um desempenho pior do que uma tabela convencional, porque na realidade você tem um acesso indireto aos dados, né? Você primeiro cria a view, prepara os dados, então aplica mais algum filtro, mais algum order by, mais alguma coisa em cima dela. Na realidade, você tem algumas vantagens em termos de desempenho com a view, que é uma coisa que eu já comentei muitas vezes, que o Query Engine Processor tem que fazer um compromisso entre quanto tempo ele tem para otimilar uma query e qual o nível de otimização que ele pode conseguir. Então, em quase qualquer query, um Query Engine Processor pode chegar a um tempo de desempenho ótimo, analisando a query de todos os aspectos possíveis e criando o melhor plano de execução para ela. Mas ele não pode fazer isso o tempo todo com todas as queries, porque, bem na verdade, se ele criar um plano de execução, se ele demorar 10 segundos para criar um plano de execução, para uma query que leva uma fração de segundo, um décimo de segundo para executar, o molho literalmente sai mais caro que o peixe. O que acontece é que os planos de execução são criados até um certo patamar em termos de eficiência. Quando você cria uma view, entretanto, você tem uma outra situação,
É mais ou menos como os prepared statements que nós havíamos comentado lá na apresentação do JDBC. Quando você executa o comando create view, o banco de dados, em teoria, tem quase que todo o tempo do mundo para preparar a melhor utilização, a melhor otimização possível para esse plano de execução, para essa view em particular. Então é provável que em boa parte das vezes a execução da view, o select, que é a base da view, tenha um plano de execução melhor, mais bem elaborado, do que se você simplesmente fizesse a query de forma normal. Porque o banco de dados sabe que no momento da criação da view, ele tem mais tempo para preparar o plano de execução do que numa execução a quente de uma query que você está colocando ela a partir de um cliente ou de um programa ou de alguma coisa assim. E daí isso faz com que a view tenha um bom desempenho. Por mais que você acrescente filtros a ela, acrescente, quando você faz select do faculty, você possa colocar mais detalhes ali dentro, é provável que ele tenha um desempenho que pelo menos seja equivalente, ou que se aproxime muito de uma query comum. Sem contar outras facilidades como views materializados que nós vamos discutir logo em seguida. Então esse aqui é um Create View Faculty, vai mostrar os professores sem os salários. Essa outra view aqui é uma view específica é uma execução em cima da View Faculty, e vocês podem perceber que ele trata ela como uma tabela convencional. Ela basicamente só faz, não tem nenhuma alteração no select, ela simplesmente executa o comando. E aqui tem uma outra view ligeiramente mais complexa, onde você tem um agregador, tem um sum aqui do salário por departamento, agrupado por departamento. Então esse comando aqui em particular vai mostrar para vocês todos os salários, a soma dos salários agregados por departamento. E aí você tem uma view que já tem esse cálculo colocado de forma mais específica. Em geral usado para você simplificar os seus programas e tornar isso mais simples. E nesse caso aqui é uma query não tão complexa assim, mas se fosse uma query realmente complexa, talvez fosse interessante para você ter um desempenho um pouco melhor, para você ter uma complexidade menor nos programas. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Workbench para tentar fazer essas mesmas coisas. Então, se eu der um select aqui de todos os professores, instructor, eu vou ver todos eles com o salário, inclusive. O que nesse caso aqui é o ponto que nós queremos evitar. Nós precisamos fazer com que as pessoas não vejam um salário em particular. Para criar a view, a gente pode usar o comando que está até lá na transparência, mas que é bastante básico, é o create view. O nome que ele vai usar é o faculty as o select asterisco from... não é select asterisco from instructor, bem na verdade. O instructor tem o campo ID, o campo name e o campo depth name, que é o que nós temos, exceto o salário. Agora vai criar uma tabela virtual chamada faculty, que vai somente ter esses três campos. Quando eu executar isso daqui, ele diz que o comando foi executado, e eu só vou dar um refresh aqui na minha listagem do lado, e aqui ao lado já aparece uma view chamada faculty, com os campos específicos que eu havia citado. Se eu quiser fazer uma query agora, eu posso, em cima dela, select asterisco from faculty, eu vejo todos os professores, mas eu vejo sem os departamentos, sem os salários, somente com o ID ou o nome do departamento. E eu posso tratar essa query aqui como qualquer outra query, ou seja, eu posso colocar um where aqui, por exemplo, where o depth name igual a, vamos ver um depth name que tem aqui, finance. E ele cumpre o comando, executa o comando, como se eu estivesse fazendo isso aqui em cima de uma tabela, mas na realidade, cada vez que eu executo essa query em cima de faculty, a query original é executada novamente, e o filtro que eu havia colocado, que esse filtro aqui do where depth name igual finance, ele é acrescentado à query, muito provavelmente no momento que a query é executada. Raríssimas vezes você vai primeiro executar a query original e depois executar uma nova query em cima daqueles dados originais. Isso é muito pouco eficiente. Os Query Engine Processors vão fazer um plano de execução melhor do que isso. E como essa query aqui é uma query, a query original, select ID name, depth name for instructor, é uma query
que pode ter um tempo maior para criar o plano de execução, é provável que o desempenho também seja razoável o suficiente. Tem uma outra query aqui que é citada aqui nos slides, que é sobre a agregação de salários por departamento. Então, a gente pode planejar primeiro esse primeiro select, que seria o select do depName, com o sum do campo salary, somente uma soma, from instructor, e eu vou ter que agrupar de alguma forma, né? O group by tem que ter os mesmos campos que estão citados na projeção, exceto o campo agregador. Então, group by o depName. E essa query aqui, quando executada, traz para mim as somas dos salários por departamento, sem incluir ano, sem incluir quase nada. E é exatamente isso que eu quero colocar em uma view. Um ponto interessante é que nessa view aqui em particular é que eu tenho o depName, mas o nome sum salary vai ficar bem pouco intuitivo. Eu podia usar um as para criar um alias aqui dentro, mas é interessante demonstrar uma das facilidades que a gente tem para o Create View, que é você especificar o nome dos campos que vão ser colocados dentro do próprio Create View, sem precisar ter isso a partir da query original. Então, departments, total salary, que é o que ele vai colocar. E eu vou colocar os campos, que é o depName e o total salary. As a query, e basicamente é isso, não tem mais nada para ser colocado aqui dentro. Eu executo, ele cria view para mim, e agora se eu quiser ver os dados dessa view aqui, o Department Total Salary, se eu der refresh, ele já tem mais uma Department Total Salary aqui, já colocou mais uma, e ainda bem que tem autocompletar, Department Total Salary, e aqui quando eu executo eu vejo com aquele nome de campo que eu havia citado, Total Salary, colocado aqui dentro. É claro que essa query aqui não é exatamente a mais complexa possível, mas vocês podem imaginar que não é nada difícil você ter queries bastante complexas dentro de um uso comum de banco de dados, e aí pode ser mais fácil que você encapsule essa complexidade dentro de views e não exponha a complexidade para os programadores. Como eu comentei muitas vezes, o programador é provavelmente o seu maior usuário, é o maior usuário de um banco de dados. E você tenta simplificar a vida do programador, não exatamente porque você quer criar alguma empatia com ele, mas principalmente porque quanto mais simples forem os acessos ao banco de dados, vai ser menor o número de erros que os programadores vão cometer nos seus programas, nos seus sistemas. E isso vai impactar, também vai ter um impacto menor em cima dos problemas relacionados ao banco de dados. Então, é sempre bom que todos os componentes de um sistema grande sejam os mais simples possíveis, porque isso vai fazer com que o número de erros caia drasticamente e fica todo mundo feliz. Então, desde uma interface muito bem feita, por que nós investimos tanto em UX nas últimas décadas? Não exatamente porque a gente quer que o usuário tenha coisinhas bonitinhas na tela, a gente também quer isso, obviamente, mas principalmente porque uma interface de usuário consistente e bem desenhada faz com que o usuário erre menos. E nós queremos isso, nós precisamos que o usuário erre menos. Da mesma forma, uma visão simplificada de banco de dados faz com que o programador, que é o nosso usuário de banco de dados, erre menos. E nós também adoraríamos que isso acontecesse. Voltando aqui, uma view pode ser definida baseada em outras views, e daí tem as questões de dependência, em como é que as views se relacionam umas com as outras sobre a dependência. Ela pode ter uma dependência direta, pode somente depender em cima de uma view, você tem uma dependência indireta a partir dela, se a view 1 depende da view 2, que depende da view 3, então a view 1 depende da view 3, enquanto a view 1 depende diretamente dela, e uma view pode ter uma dependência recursiva sobre ela mesma. Recursividade é sempre uma faca de dois gumes, e apesar de ser possível que isso aconteça, em boa parte das vezes isso pode não ser uma ideia das melhores. Mas enfim, problemas e soluções sempre acontecem de forma diferente.
Então aqui tem uma criação de uma view a partir de uma outra. Então é criada uma view com as disciplinas de física do outono de 2017, que é um dos semestres de 2017, na verdade o segundo semestre de 2017. E daí tem uma outra view que acrescenta o Watson aqui, que é um prédio, que é um dos prédios que tem na universidade, que é baseada na view anterior, mas com uma cláusula where adicional. Então, quando essa view aqui for executada, essa outra view vai ter que ser executada também, com acesso às tabelas que estão citadas nesse join. De novo, é possível imaginar que essa sequenciação de views vai causar uma degradação em desempenho. Talvez isso aconteça, mas um bom processador de queries, um bom Query Engine Processor, vai tentar executar da melhor forma possível, criar um plano de execução melhor para quando as views forem usadas de forma concomitante. A única questão é que, à medida que você inclui mais e mais views aqui dentro, você diminui a possibilidade do Query Engine Processor otimizar de forma adequada todas as possibilidades e todas as views. Quanto mais níveis você tem, menor a chance de otimização. Isso é bem fácil de imaginar. Essa view expansion é basicamente o exercício de você tomar uma view e expandir ela, porque esse from aqui é uma outra view, mas na verdade você pode substituir esse from por todo o select, que é o original daquela view. Isso pode ser interessante para que você possa explicar melhor, e é bem na verdade o Query Engine Processor vai ser obrigado a fazer isso quando ele for executar a query. O plano de execução da query, na realidade, é esse segundo statement aqui embaixo, quando ele tem toda a composição dela, e não o anterior. Aqui tem um pequeno algoritmo que mostra que você vai repetindo enquanto você tiver uma view dentro da expressão e vai expandindo a view, até ter somente expressões sem views. Um ponto interessante também é que, bom, se uma view pode melhorar o desempenho, porque o banco de dados ele vai ter tempo de calcular melhor, de fazer um bom plano de execução para essa view, já que ele tem mais tempo para pensar nesse plano de execução, dá para imaginar que, imagine se você pudesse gravar o resultado da view e só consultar o resultado gravado diretamente. Essa view seria bem mais rápida, então. Você teria um ganho muito grande de desempenho. E na realidade essas são as Materialized Views, as views materializadas. E isso é possível em um conjunto grande de banco de dados, mas não em todos. O MySQL, por exemplo, não possui views materializadas, ao menos na versão aberta dele. Eu não tenho certeza se a versão fechada que a Oracle fornece possui. Deixo isso para vocês darem uma olhadinha depois. As únicas questões é que se você materializa uma view, se você grava a view, materializar significa basicamente você armazenar ela em algum tipo de storage. Você vai gravar ela no disco, em última instância você vai gravar no disco. Então você grava a view em disco e a partir daquele momento, em vez de você pedir para recalcular aquele select, você já acessa o resultado do select pronto, gravado em disco, cacheado em memória provavelmente, e de uma forma mais acessível. Cada vez que você for usar aquela view num outro select, você acessa ela direto. Isso é um ponto interessante, você vai ter um desempenho melhor no acesso da view, porém começa a levantar algumas perguntas, que é o fato de, por exemplo, e se por acaso as tabelas das quais a view dependem forem atualizadas? Se por acaso os registros forem apagados, ou incluídos, ou alterados, ou coisa assim. Quando é que você atualiza essa view? Bom, e tem várias perguntas para isso. Primeiro que o ponto mais simples é você, assim que você detecta, você cria um gatilho, um trigger, assim que o sistema detecta alguma alteração nas tabelas adjacentes da view, subjacentes da view, das quais a view depende, ele atualiza os dados da view e provavelmente atualiza só os dados que são necessários, quer dizer, não precisa recalcular toda a view. Tem muita pesquisa a respeito, tem um capítulo específico lá no final do livro, capítulo 16 desse mesmo livro, que fala sobre as estratégias de atualização de views materializadas, porque isso é um assunto bastante interessante para desempenho de banco de dados, principalmente para bancos de dados que são para sistemas analíticos. E você tem a opção de simplesmente recalcular a view assim que você percebeu que alguma coisa foi alterada, nem que seja recalcular pedaços dela pelo menos. Você pode ter uma opção mais chamada preguiçosa, lazy, que é o fato de que os dados vão sendo alterados e você vai acumulando aquele log de dados a serem alterados. Quando alguém for acessar a tua view, então você vai recriar, vai executar todas aquelas alterações e então fornecer o resultado. O que pode ter o problema é que a primeira pessoa que acessar a view depois de algum tempo, depois de muitas alterações, pode ter um desempenho pobre, as próximas talvez tenham um desempenho um pouco melhorado,
Dá um meio termo no meio disso, que você deixa um limiar para um número de alterações, a partir de um certo limiar você já executa as alterações logo de cara e coisas assim. E tem o fato também de que você pode programar o teu banco de dados para fazer uma atualização cíclica. Então, eu realmente minha aplicação pode suportar dados não tão atualizados assim. Eu programo um banco de dados para atualizar minha view materializada a cada hora, a cada meia hora, a cada 5 minutos ou coisa assim. A cada 24 horas ou coisa do gênero. Dependendo da sua aplicação. E isso vai ser realmente dependente de quanta velocidade você quer nos dados, qual a atualização que você quer nos dados. Você pode escolher por uma dessas estratégias e isso não é assim tão padronizado. O SQL 1199 fala sobre views materializadas, se eu não me engano, ou tem algumas regras bem mais complexas no 99 a partir disso. Acho que ele é citado num padrão SQL 11 anterior, mas no 99 eles já criam mais uma série de regras, já deixam isso mais cristalizado, mas ele não fala sobre como essas views materializadas vão ser atualizadas. Isso é deixado a cargo do banco de dados. Muito provavelmente porque cada database engine tem a sua própria estratégia de storage, tem sua própria estratégia de cache, então isso vai ser fortemente dependente de como o banco de dados trata o resto dos dados. O ponto interessante é, uma boa parte dos bancos, os grandes pelo menos, possuem views materializadas. Você tem um grande ganho de desempenho quando você tem uma tabela muito usada, uma view muito usada para isso. É muito interessante que você use dependendo do caso, mas você tem que analisar na sua aplicação qual a atualização que você precisa ter para isso, de que forma que você precisa manter isso, e outras questões que vão ter a ver em relação a como é que você vai garantir que o usuário tenha o melhor resultado possível, mesmo sem talvez tendo dado o mais atualizado possível. Algumas aplicações podem ter isso, outras não. Tem alguns pontos aqui em relação a o que acontece quando você tenta fazer um comando de alteração em uma view. A princípio, em boa parte dos bancos de dados, você pode fazer um update de uma view, a não ser que você restrinja isso de alguma forma. De um certo ponto de vista, é importante que você possa restringir isso, porque os updates de view vão ser fortemente dependentes da complexidade da query na qual a view se baseia. Na nossa view faculty, nós só temos 3 campos, embora o banco de dados, a tabela em particular, tenha 4. O campo que está faltando aqui, então você pode fazer um insert into faculty values, esses 3 values aqui, que é o ID, o nome do professor e o departamento que ele está. A única questão é que você não tem, a view faculty não tem o campo salary, então você não vai incluir o salary. Se o salary for um campo que suporta null na tabela original, isso vai ser possível. Caso contrário, você provavelmente vai ter um erro, porque apesar de a view talvez suportar o insert, quando ela vai tentar fazer o insert na tabela instructor, aquele campo é citado como not null, e eu tenho quase certeza que o campo salário é not null, ele não permite nulos lá no banco de dados, esse insert vai ser rejeitado. E vocês podem imaginar que isso fica cada vez mais complexo à medida que você coloca mais e mais tabelas numa view, porque uma view pode ser o resultado de um join, que pode ser muito grande realmente. O ponto interessante aqui é que, sim, views suportam atualizações. Você pode fazer um insert, pode fazer um update. Essa regra existe. Inclusive o SQL 1199, o ponto principal dele foi determinar essas regras com bastante precisão, ou o máximo de precisão possível. O problema é que em uma boa parte dos casos isso não vai ser possível, pode criar inconsistências no banco. Inconsistências no sentido de muitos campos que vão estar nulos e você vai ser obrigado a remover o not null de muitos campos. Isso pode não ser condizente com o teu modelo de dados. No frigir dos ovos, no fim das contas, vai ser mais fácil que eu simplesmente bloqueie atualizações dentro das views. Quando você dá as permissões para os usuários, eles podem somente consultar as views. Aqui o que ele comenta é que alguns updates podem ser traduzidos de forma mais ou menos adequada, o insert pode ser colocado. Esse insert aqui pode ser colocado, o problema é que a view dele fala de um departamento aqui e tem tem um join aqui dentro. Então a gente está juntando instructor com department, baseado na chave primária do departamento, que é o dep name. O problema é que o select não cita isso. Só o ID, name e building. Pior, building é um campo que existe na tabela department somente.
Só que quando você coloca um building Taylor, então esse insert aqui está em particular tentando incluir um building Taylor, em qual departamento que você coloca? E se múltiplos departamentos tiverem, talvez você ache um único departamento que tenha o edifício Taylor, mas as regras do sistema dizem que talvez você tenha um edifício grande o suficiente que mais de um departamento possa existir lá dentro. Isso é bastante comum em universidades, né? Então, esse update talvez corra o risco de não poder ser traduzido para um insert real. E alguns são simplesmente impossíveis. Então, você fez uma view específica dos professores de história e você está tentando incluir um departamento de biologia, quer dizer, você inclui alguém e essa inclusão não vai ser vista na própria view, não pode ser vista na própria view. De uma forma ou de outra, então, as atualizações em views podem não ser assim das mais adequadas. De um ponto de vista simples, a gente pode dizer que a atualização, na maioria dos casos, na maioria dos bancos de dados, como isso é parcialmente dependente do padrão do SQL ANSI, talvez você não encontre esse acesso da mesma forma em todos os bancos de dados. Mas, de forma geral, você pode dizer que você pode permitir essas atualizações se, por exemplo, se algumas regras forem seguidas. Se na cláusula from, se tiver só uma tabela colocada lá dentro, é mais provável que você tenha uma possibilidade lá dentro de fazer um insert, um update ali. Se dentro do select você só tiver atributos da própria relação e não tiver expressões, quer dizer, não tiver um sum, não tiver um AVG, não tiver distinct, não tiver a cláusula distinct, se você tiver alguma coisa parecida com isso, o insert e update serão impossíveis. Também vai ter que verificar se por acaso os atributos que não estão listados na view estão como not null. Se você não tiver todos os atributos na view, os atributos que não estão lá têm que permitir nulos, porque no caso de um insert, por exemplo, isso não vai ser permitido. E principalmente você não pode deixar que a query tenha group by, que é o fato de você ter um agregador, por exemplo, ou having, que vai ser o filtro dentro dos agregadores. Então nenhum deles são possíveis. De forma geral, deu para perceber que você só pode permitir updates nas views, nas que sejam mais simples. Na prática, é bem raro que você veja isso. É possível, porém bem raro. Do ponto de vista mais final, sempre lembre que as views vão ser muito úteis para simplificar o acesso ao teu banco de dados por parte do programador, e isso já é muito importante. Tem que simplificar o acesso ao programador e diminuir a chance de erros do programador. Então, uma query muito complexa pode ser feita pelo DBA de forma mais adequada, ele pode fazer as boas otimizações em índices, em preparação do banco de dados, e entregar para o programador isso no formato de uma view. O programador vai usar só a view. Vai tornar a vida do programador mais fácil e vai tornar a vida do DBA mais fácil, fica todo mundo feliz. É um tanto quanto burocrático, entretanto, porque em alguns ambientes de programação, o programador tem que pedir para o DBA para fazer uma view primeiro. Nesse meio tempo, ele tem que fazer outras coisas de aplicação e coisas assim. Um outro ponto bem interessante da view é o fato de você esconder dados que não são permitidos para todos. Então, alguns dados, algumas pessoas podem ver, outros não. Isso é escondido, como aquele caso do campo salário. Então, isso também pode ser uma outra boa utilização para views. As views têm um bom desempenho, porque o banco de dados, o engine do banco de dados tem chance de fazer um bom planejamento para aquela query. É evidente que em queries muito complexas isso vai acabar tendo uma penalização, como sempre tem, mas ele pelo menos tem uma chance maior de fazer isso. E se você puder usar views materializadas para acessos muito frequentes, se o seu banco de dados permitir, isso pode ser uma saída muito interessante, salvaguardando o fato que você vai ter que pensar na estratégia de atualização. E o seu banco de dados vai ter regras que são geralmente proprietárias para atender para verificar como que essa atualização vai ser feita. Tudo bem? Views são bem úteis então. Conversamos depois. Era isso por hora. Até mais.